Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia, sempre lembrando que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E o capítulo de hoje se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 8, que diz assim: as vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu, depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram, assim, os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavalheiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale de Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom, pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servo de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube,
e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Essa foi a leitura de hoje, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 8, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.